Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Uma das coisas que caracterizou o Império Romano foi a escravidão. Mais do que qualquer outra época, o Império Romano era um motor de escravidão. Dos seus 100 milhões de habitantes, 60 milhões eram escravos. Então pensem nisso, pensem em um império que envolve 100 milhões de pessoas e que 60 milhões dessas pessoas são escravos. Eles foram tomados como prêmios de guerra e depois eles foram vendidos. Eles eram espólios, o espólio da guerra, e que as pessoas depois vendiam. E se você caminhasse pelas ruas que Paulo andou, as ruas que Pedro andou, que Tiago andou, as ruas de Éfeso, de Antioquia, de Corinto, de Roma, nos dias de Paulo, para cada 5 pessoas que você visse andando pela rua, 3 eram escravos. Então imagine você andando em Campo Grande, a multidão, e para cada 5 daquelas pessoas que você visse, 3 eram escravos. Essa era a condição em que eles viviam, essa era a geração deles. A escravidão era algo avassalador, e os donos de escravos não podiam se arriscar. Essa multidão, esses habitantes, tantos escravos, eles faziam uma marca nos escravos, uma marca que jamais saía, uma marca em suas peles, para que se os escravos fugissem, qualquer pessoa no Império Romano inteiro saberia que aquela pessoa era um escravo fujão, e os escravos que fugiam eram crucificados. Então eles tinham essa marca que nunca mais ia ser tirada, nem podia ser. E os gregos tinham um nome para essa cicatriz que marcavam a escravidão. O nome dessa cicatriz, era estigma. Estigma. E até hoje, um estigma é um sinal de inferioridade na nossa língua. Essa pessoa tem um estigma. Mas naqueles dias, literalmente, era uma cicatriz feita na carne de um escravo para ser a marca da sua escravidão. Ele andava ali no meio da multidão e todas as pessoas sabiam que aquela pessoa pertencia a alguém. E em Gálatas 6,17, o apóstolo Paulo usa exatamente essa palavra em relação a ele mesmo. Ele que vivia nessa cultura. Nós sabemos, quando pensamos em escravidão, pensamos no peso que é a escravidão, mas Paulo vivia no meio de uma cultura que era um motor de escravidão, e ele escreve assim: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. A palavra que Paulo usou é estigmas. Eu trago no meu corpo as estigmas de Cristo, a marca da minha escravidão. Eu sou um escravo de Cristo, eu pertenço a Ele, como esses escravos da nossa sociedade, e ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo essas estigmas. Em Romanos 1:1, em Filipenses 1:1, em Tito 1:1, o apóstolo Paulo diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, mas a nossa tradução tenta dar uma aliviada o que ele escreveu é Paulo, doulos, Paulo, escravo de Cristo. Lá nós vemos ele dizer: eu trago no meu corpo as estigmas, a marca da escravidão. O que ele está dizendo é o seguinte: não é minha mente que me dirige, mas a mente de Deus, a mente de Cristo. Eu sou um escravo. Não é a minha vontade que me dirige diariamente. Eu não acordo todo dia para a minha vontade, para a realização de desejos do meu ego. Eu acordo para a vontade de Cristo. Eu não vivo e trabalho para mim mesmo, mas para Cristo.
Paulo, escravo de Cristo. Então ele diz, sabe, como tal, eu trago no meu corpo as marcas, as estigmas da escravidão, como um homem que carrega a sua marca do seu proprietário. É assim que eu ando. Então, eu gostaria de ter encontrado o apóstolo Paulo, né? Você talvez também já tenha pensado nisso, e olhar as suas cicatrizes profundas em seu rosto, em sua pele, em suas costas. Ele era um homem marcado, cheio de cicatrizes, e ele diz: essas marcas são estigmas de que eu não pertenço a mim mesmo. Se nós perguntássemos a Paulo, de onde vêm essas marcas, essas cicatrizes? Paulo responderia como em 2 Coríntios 11, 24 e 25, uma vez fui apedrejado em Listra e arrastado para a morte. Dos judeus 5 vezes recebi 40 açoites menos um. A maioria dos homens morriam num açoite só desse. Esses açoites não eram mortais. 5 vezes recebi 40 açoites menos um. E 3 vezes fui açoitado com varas romanas. E essas cicatrizes não me envergonham. Elas são as estigmas da minha escravidão, sabe? Então, eu gostaria de ter visto os pulsos do apóstolo Paulo, os tornozelos calejados pelos grilhões, de passar tanto tempo amarrado, preso. E nós podíamos perguntar, de onde vêm esses calos? E ele podia responder como em 2 Coríntios 11, 23, na prisão e nas masmorras, sem medidas, acorrentado a soldados, sabe? É difícil para nós pensarmos que o apóstolo Paulo passou grande parte do seu ministério preso em cadeias. A força da mensagem, da nossa mensagem, para a nossa sociedade, para a nossa geração, deve ser Cristo como a coisa mais preciosa de todo o universo. Era isso que essas marcas, esses estigmas de Paulo passavam. O impulso e o poder do nosso evangelho está nas lágrimas, no sangue, no coração, no trabalho, no sofrimento, disposto para que em tudo, em nós, em nossos corpos, Cristo seja exaltado diante do mundo, mesmo que essas marcas para o mundo sejam marcas de vergonha, sabe? Se eu tivesse que fazer uma observação para a nossa geração de cristãos, tanto tempo depois da ressurreição de Cristo, que nós lembramos nessa noite, sabe? A observação para essa mensagem moderna seria que nós somos fracos, nós somos débeis, nós somos fúteis, nós somos anêmicos, mas não porque nós não estamos em sincronia com a sociedade, não estamos em sincronia com o mundo, mas pelo oposto, porque os nossos corações querem estar em sincronia com o mundo. Nossos corações querem que o mundo veja em nós algo honroso e digno de aplauso. Nós queremos que o mundo nos admire. Estamos assim, fracos, débeis para o mundo, por causa das lágrimas que nós não choramos, das estigmas que nós não temos, das marcas da escravidão que eles não veem. Nós não estamos falando como o apóstolo Paulo: ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as estigmas da minha escravidão a Cristo. O mundo inteiro pode ver e está vendo que eu sou escravo de Cristo, minha mente é cativa a Ele, minha vontade, meu trabalho, nosso testemunho de valor de Cristo tem falhado no mundo, porque nós não temos mostrado nossas estigmas. O mundo não pode ver, sabe, nossa canção de que nós nos gloriamos na cruz não tem sido escutada pelo mundo. Nós queremos nos gloriar em algo que o mundo possa ver como algo valoroso. A cruz era uma vergonha. Como eles podiam se gloriar na cruz e o mundo vê isso como algo relevante? É porque essa canção é desconhecida na nossa geração, é porque os estigmas não são vistos. Nós não queremos que as pessoas nos vejam estigmas em nós. Nossa capacidade de sermos fortes não tem sido vista.
porque o impulso e a força da nossa mensagem devia ser encontrada não na, eu diria, capacidade de sermos culturalmente relevantes, mas de derramar nossas vidas por Cristo, e o mundo vê uma paixão por Cristo desmedida, como na vida dessas pessoas, a ponto de nós podermos mostrar ao mundo as cicatrizes da nossa devoção, cicatrizes que o mundo romano via como algo terrível. Mas Paulo disse, essas são as, sabe, como os escravos carregam suas cicatrizes, para eles algo vergonhoso, eu carrego as estigmas de Cristo, minha honra. Mas nós temos medo do ridículo, medo da rejeição, medo do fracasso, medo de perder nossas amizades, medo de nos expor, medo das perguntas difíceis. Temos medo da nossa geração, nós queremos estar em sincronia com ela. Não há estigmas para mostrarmos, sabe? Nenhuma geração anterior à nossa teve uma visão tão superficial do que é a conversão, do que é o Evangelho, do que é a cruz, do que significou a morte de Cristo. E esse é o resultado desse Evangelho diluído, sem estigmas para ser mostrado. Nossa mensagem para o mundo é: você não quer ir para o inferno? Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, e o mundo entende isso como que Deus tem um plano dele ser um sucesso, dele ganhar dinheiro, dele ter saúde. Ele não entende a mensagem sobre o estigma de Cristo, ser um pária no mundo, carregando as marcas do nosso Salvador, que foi tratado assim no mundo. Então a salvação é algo débil, frágil, fraco, porque a convicção espiritual verdadeira que é produzida pela mensagem da cruz, a mensagem que atingiu esses homens, ela atinge não algum, mas todos os pecados do coração, os pecados da vida, os pecados da nossa natureza, os pecados da nossa intenção, os pecados da prática, os pecados do pensamento, e nos fazem homens cativos a Cristo. Então o Evangelho está débil, diluído, fraco, e nós temos que nos perguntar se verdadeiro, na maioria das pessoas que dizem confiar naquele que ressuscitou, num domingo como esse. Então em Romanos 6:22, o apóstolo Paulo fala o que é o Evangelho na vida de homens que carregam os estigmas, as marcas de Cristo. O que é o verdadeiro Evangelho? Mas agora, libertos do pecado e feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Não é uma passagem firme, nada de débil, nada de fraco há aqui. Mas agora, libertos do pecado e feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Essas declarações maravilhosas e magníficas do apóstolo Paulo resumem a verdade de Deus sobre todos os cristãos, todos os verdadeiros cristãos, todos os homens que estão em Cristo. Se isso não é verdade sobre alguém, essa pessoa não está em Cristo. O ensinamento é que agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, escravos de Deus, doulos de novo, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Este versículo, os anteriores, 20 e o 21, do capítulo 6, que diz assim: porque quando eres servos do pecado, escravos do pecado, vocês estavam livres da justiça, e que fruto vocês tinham, então, das coisas que agora, ao olharem para trás, vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Isso faz parte da exortação de Paulo, da sua ordem, para que, ele tinha dito antes, apresentemos os nossos membros para ser escravos da justiça, para a santidade. É uma ordem, uma exortação, mas a superabundante graça de Deus não nos dá só a ordem. O apóstolo Paulo diz, e nos capacita, e nos dá os motivos, não somente nos diz o que fazer, nos diz por quê
Em que poder? Então Paulo nos dá as razões. A ordem já seria suficiente, porque é Deus falando para aqueles que dizem que estão em Cristo. Mas se você me perguntasse, pastor, por que eu devo obedecer? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo no versículo 20 e 21. Porque quando vocês eram servos do pecado, escravos do pecado, vocês estavam livres da justiça. E que fruto vocês tinham então dessas coisas que agora vocês se envergonham? Porque o fim delas é a morte. Toda a nossa posição, Paulo está dizendo, toda a nossa situação era indigna quando nós não estávamos em Cristo. Estávamos livres da justiça, ou seja, fora de sua esfera. Não há nada que o homem fora de Cristo faça que seja bom ou justo. Não há nada pior do que isso, sabe? E Paulo, se você ler um pouco antes, vai mostrar como essa vida era uma vida inútil, infrutuosa, vã, não produzia nada, a não ser vergonha diante de Deus, o qual um dia nós teremos que enfrentar face a face. Uma vida que não leva a nada e que não leva à morte. Paulo diz, essa é a vida do mundo. Nós não estamos em sincronia com o mundo. Não há nada de relevante na sociedade. Essa é a vida da sociedade. Antes, vocês eram assim. Uma vida separada de Deus. Mas tudo isso é negativo. O apóstolo Paulo nunca para no negativo. Nós nunca devemos esquecer o negativo. Nós éramos assim. Vocês estavam nessa condição. Vocês eram escravos do pecado. Tudo que vocês faziam, vocês se envergonham agora. Mas Paulo não para aí. Ele sempre vai para o positivo. O que vocês são? O que aconteceu? Como vocês vivem? Então nós temos o versículo 22. Mas agora, queridos, isso é maravilhoso. Libertos do pecado e feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Paulo gosta de repetir isso, ele repete. A carta aos Romanos é o pico da revelação do Evangelho de Deus, e Paulo repete isso várias vezes no versículo 11: considerai-vos mortos para o pecado. É o argumento negativo, e depois o positivo: mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. O negativo e o positivo. Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. No versículo 13, ele diz: nós devemos recusar apresentar os nossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. É o negativo. Mas aí dá o positivo: apresentar a Deus como vivos dentre os mortos, e os nossos membros a Deus como instrumentos da justiça. No versículo 17: tendo sido escravos do pecado, vocês agora obedeceram de coração a forma de doutrina, ou seja, da verdade que foi entregue a vocês. E o versículo 18: libertos do pecado, foste feitos escravos da justiça. Sempre assim. Paulo se deleita em repetir a mesma coisa. Nesse curto espaço de tempo, em toda a carta ele volta: vocês eram escravos do pecado, vocês estavam debaixo dessa escravidão, vocês viviam, o corpo de vocês era instrumentos da iniquidade, mas agora vocês estão vivos para Deus. Se você não gosta dessa repetição, se você não se deleita nela, sabe, esse é um dos sinais do verdadeiro cristão. Ele nunca se cansa de pensar na libertação que Cristo providenciou na cruz e da vida que agora ele tem em Deus por causa disso. Se você é alguém que pensa assim: eu já sei muitas coisas, já sei várias coisas do Evangelho, não preciso disso todo dia, toda hora, 2 cultos por semana, 3, não preciso. Quão diferente você é do apóstolo Paulo, sabe? Ele se deleita em repetir, em trazer de volta. Jesus disse: fazei isso em memória de mim todas as vezes que vocês se reunirem. Lembrem. Paulo diz: eu carrego as marcas não deixam eu esquecer. Jesus tem as marcas lá no céu da sua obediência irrestrita a Deus, para a glória de Deus, sabe? E ele faz isso por quê, Paulo? Porque essa é a glória central do Evangelho, o seu encanto essencial. Nós estamos livres e libertos do pecado e agora somos escravos de Deus. Mas Paulo, sempre que repete alguma coisa, ele acrescenta algo.
É sim, é maravilhoso. Ele repete e acrescenta. Então vamos examinar tudo isso. Sabe, esse quadro poderoso, comovente, de tudo que Deus fez em Cristo por nós e de tudo agora que Ele é para nós em Cristo. A primeira divisão que nós podemos fazer aqui é que o cristão, o verdadeiro cristão, e isso coloca em xeque o cristianismo débil e fraco da nossa geração, é que o cristão é alguém que passou por uma profunda mudança, não é uma pequena mudança. Mas agora, diz Paulo, vocês eram de um jeito, mas agora, é assim que ele começa, o mais, e agora, é algo que aconteceu, no versículo 21, então, sabe, o cristão é alguém que pode falar assim, e se você, ou alguém não pode falar assim, não pode falar um mais agora, vós eres trevas, Paulo diz, vocês eram assim, tudo que vocês faziam, agora vocês se envergonham, porque vocês eram trevas. Que fruto tinhas então dessas coisas? De que agora vos envergonhais, porque o fim dela é a morte. Mas agora, você vê como esse mas agora tem toda, brilha um sol, é uma transformação completa, é um então, mas agora é algo novo, sabe? O eres do versículo 20 mudou, eres trevas, mas agora, isso faz toda a diferença, foste feitos, e sois do versículo 22, porque quando eres escravos do pecado, vocês estavam livres da justiça, fora de toda a justiça, agora é completamente diferente, porque vocês foram feitos escravos da justiça. Que diferença, vocês foram feitos escravos de Deus, é o que, a palavra que o apóstolo Paulo usa, sabe, antes vocês tinham fruto para vergonha, mas agora vocês têm um fruto para santidade. Você vê o mais agora como é totalmente impactante e define, mas agora tendes o vosso fruto, antes o fruto de vocês era para a vergonha e para a morte. Ser cristão não é algo superficial, é o que ele está dizendo, sabe, porque o cristianismo hoje é muito mais um eco da psicologia, estou mudando aos poucos, sabe aquela coisa que o cara está mudando e nunca muda, o cara faz análise para sempre, ou então o cara do AA que levanta e diz assim, eu sou um alcoólico, o cara é aquilo para sempre, ele é com 20 anos, com 50 anos ele tem que levantar e dizer o quê? Eu ainda sou o que eu era 20 anos atrás, é isso, o cara está sempre no mesmo lugar. Paulo diz, o evangelho não, antes vocês eram trevas, você não levanta e depois diz, eu ainda estou mais ou menos na escuridão, mas já brilhou uma certa luzinha, não, vocês eram trevas, vocês são luz, vocês eram escravos do pecado, vocês são escravos de Deus, mas agora, isso se manifestou sem a lei, por exemplo, ele diz no capítulo 3, Paulo gosta de colocar essa ênfase clara para nós, se nós vivemos hoje na obscuridade, como se o evangelho fosse obscuro, não há nada na Bíblia assim. No capítulo 3, verso 21 de Romanos, ele diz, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Ele faz a apavorante descrição do homem sobre a lei, sobre a ira de Deus, ele diz, mas agora, os que estão em Cristo, sabe, ele gosta disso, o evangelho não é só perdão, não, agora vocês são a mesma coisa, só que perdoados, não é isso, agora, vocês eram escravos do pecado, mas agora vocês são escravos de Deus, vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor, é isso, esse é o evangelho, é isso que nos torna cristãos, é poder dizer, é poder apreciar o valor disso. Ninguém é cristão se não puder dizer, mas agora eu era trevas, mas agora sou luz no Senhor. Se uma pessoa não puder dizer isso, ela não está em Cristo. Esse é o ensinamento bíblico. Não é débil, não é fraco. A vida do incrédulo é sempre a mesma, não há diferença, não há mudança. Ele é sempre a mesma coisa. Ele pode mudar os seus prazeres, há essas mudanças, ele muda a sua companhia, ele muda a forma do seu pecado, mas a vida continua a mesma. Ele era trevas, ele é trevas.
Ele estava separado de Deus, ele ainda está separado de Deus hoje. Não há um mais agora na vida do ímpio, do incrédulo. Essa é a diferença que a vinda do Senhor Jesus Cristo fez no mundo, naqueles que Ele regenera, sabe? Não somente no nascer e descer, mas esse então, agora, eres, mas agora sois, Ele entra. Jesus é a linha divisória na vida daqueles que Ele regenerou. Nada continua sendo como era. Por isso que Paulo se gloria nisso, e eu pergunto, você se gloria nesse mais agora? Essa é a sua história, é isso que faz você levantar todos os dias de manhã. É por isso que Paulo levantava e dizia: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, os estigmas, mas agora, mesmo que seja um estigma para a cultura, porque a cultura é trevas, e agora eu sou luz no Senhor. Então Paulo assevera isso, sustenta intrepidamente que o homem que não entende essa verdade simplesmente não entendeu nada do Evangelho. Um homem que só se limita a até falar sobre isso, porque algumas pessoas chegam até o ponto de conhecer, mas friamente faz debates a respeito disso, fala a respeito disso, a construção da frase de Paulo, a sintaxe, sabe, nunca enxergou o real significado desse mais agora. Esse é o melhor teste da profissão cristã. Eu estou em Cristo, esse mais agora incendeia o meu coração. Se essas palavras não emocionam você, tomar da ceia não é nada, sabe, não tem mais agora. Há uma grande mudança, ela é completa, ela é integral. Então Paulo quer mostrar a nós, em todas as suas cartas, aqui em especial, em Romanos, em especial no capítulo 6, que não é uma modificação ligeira, não uma leve alteração. Você não é um pouquinho diferente do mundo se você está em Cristo. Não é tão somente um acréscimo, eu ainda sou o que eu era, mas Deus me deu algumas coisas que eu juntei com aquilo que eu era antes. Agora eu sou um cara em trevas com uma lamparina na mão, com uma lanterna. Não, nada continua igual, antes, mas agora. E Paulo coloca, e a Bíblia coloca um contraste completo: trevas e luz, escravo do pecado e escravo de Deus, morto ou vivo, produzindo fruto para a vergonha ou fruto para a santidade, sabe? Então nós temos que expressar da maneira mais forte: entre um incrédulo e um cristão não há nada em comum, nada. Luz e trevas, vivo e morto, fruto para a vergonha, fruto para a santificação. Não há graduação, é isso que Paulo está dizendo, entre um ímpio e um filho de Deus. Não é graduações, aqui está o ímpio, aqui está um pouco menos ímpio, aqui está mais ou menos filho de Deus, esse cara aqui já é mais filho de Deus, aquele ali já está mais para filho de Deus. Não existe isso. Antes trevas, agora luz. Você é filho de Deus, você é filho da ira. Não existe os meios termos entre um lugar e outro, é o antes e o agora. Eres. Não há como exagerar a ênfase da Bíblia e do apóstolo Paulo aqui. Essa é a tese completa de Paulo. Sem ela, todas as cartas de Paulo caem, toda a verdade bíblica cai. A ênfase é: veja o que vocês são. Vocês não estão mais como estavam antes. Vocês não são umas trevas. Antes o corpo de vocês era um instrumento de injustiça, mas agora o corpo de vocês é um instrumento da justiça de Deus. Essa é a ênfase total, não tem a mínima possibilidade, é a ênfase de Paulo. O que vocês são, porque a ênfase é no que é o homem. Vocês eram trevas, vocês são luz. Então o que vocês são agora é tão diferente do que vocês eram antes, que não tem a mínima possibilidade que vocês continuem vivendo como vocês viviam antes.
Vocês não vivem como o mundo, não é porque vocês agora não podem viver como o mundo e estão, então eu tenho que tentar não viver como o mundo. Não. Vocês são tão diferentes que não há a mínima possibilidade que vocês vivam igual. Porque vocês eram trevas, agora vocês são luz. São luz. Vocês não têm uma luz que mostrou a verdade. Vocês são luz. Então você não tem como viver como trevas mais. É a total impossibilidade. Essa é a essência do argumento. É o caráter absoluto da mudança. Paulo diz: a mudança é total. Por isso não há como viver mais. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa da ênfase de Paulo é que constitui algo que é feito para nós. É algo que nos acontece. Você não pode dizer assim: eu estou tentando, pastor, sabe? Estou tentando ser luz. Isso é inútil. Trevas é trevas, sabe? Não há essa gradação. Jeremias 13:23 diz assim: pode o etíope mudar a cor da sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? A Bíblia não diz: antes vocês eram trevas, mas vocês transformaram vocês mesmos em luz. Não. A questão toda, diz ele, é que isso aconteceu com todos os homens regenerados, todos que estão em Cristo, mas agora sendo feitos livres. E a expressão não é suficientemente forte nessa tradução. A melhor tradução é tendo sido libertados. Ou seja, fomos libertados, fomos feitos livres e tornados escravos de Deus. Ou seja, alguma coisa nos fez livres e nos fez escravos de Deus. Não fomos nós que fizemos isso. Tendo sido escravizados, a melhor tradução literal seria sob Deus. Então no versículo 17, você pode ver que é tudo na voz passiva. Aqui se trata de algo passivo também, não algo que nós fizemos, é algo que foi feito. Fomos libertados e fomos escravizados. Fomos libertados do pecado e fomos escravizados sob Deus. Fomos feitos escravos de Deus. Você vê porque Paulo diz lá: trago as estigmas de Cristo. Paulo, escravo de Cristo. Fomos feitos, somos obra das mãos de Deus, os homens em Cristo, somos feituras dele. A Bíblia diz: e vos vivificou estando vós mortos. Você vê, vocês não se ressuscitaram, estavam mortos. Quem está em Cristo, está em Cristo como? E vos vivificou estando vós mortos. Vos. Alguém fez isso. Ou então Colossenses 1,13, que é maravilhoso, diz assim: ele nos tirou, a gente não escapou, a gente não fugiu, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém, queridos? Nós não escapamos do império das trevas e adentramos pelo reino do Filho do seu amor. Não, o império das trevas não deixa ninguém escapar. Nós somos trevas e estamos no império das trevas. Nem a gente queria escapar de lá, porque a gente era aquilo, e nem podíamos, porque estávamos sobre o império. Paulo diz: nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É a ação praticada por Deus, é o que Deus faz, é a sua atividade, é unicamente dele. Você está em Cristo, então você foi liberto do pecado e foi transformado em escravo de Deus. Foram escravizados por ele. Essa é uma realidade da qual jamais nós devemos esquecer ao considerarmos esta profunda mudança que Deus fez em nós através da cruz. Não podemos dar a nós mesmos um novo nascimento. João 3:3-7, Jesus fala a respeito disso. É algo que nos acontece, é algo que Deus faz, é Deus quem nos regenera, quem nos cria de novo. Nós não podemos fazer isso, Ele faz isso por nós. E isso tudo vai ficando grandioso, sabe? Como isso tudo chega à superfície. Essa é a primeira verdade. O cristão é alguém que passou por uma profunda mudança. Eres trevas. Vocês eram escravos do pecado, mas agora foram feitos escravos de Deus.
O cristão é alguém que foi operada essa mudança total. E a segunda coisa é que alguém fez isso nele, não foi ele que produziu essa mudança, era impossível. Agora, qual é a natureza dessa mudança? É que nós chegamos à primeira fase, sendo feitos livres do pecado. Ou, em outra versão, tendo sido libertados do pecado. O apóstolo vem dizendo isso várias vezes em Romanos. E através de todo esse capítulo, é o que Jesus disse: a verdade vos libertará de quê? Disso, do pecado. Então João 8, 31, 32, Jesus disse: se vós permanecedes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Como é que a verdade nos liberta? Não é? Paulo está falando a respeito disso. Nós fomos libertados por esse poder infinito de Deus. Paulo não está dizendo que nós fizemos certas coisas para sermos libertos. Ele não está dizendo: olha, irmãos, vocês que são cristãos, que estão aqui nesta noite em Jardim da Luz, há uma possibilidade de vocês serem libertos aqui, se vocês seguirem o que eu vou dizer aqui. Vocês devem procurar a experiência e lutar para serem libertos do pecado. Não, ele disse que não é nada disso. Ele disse: fostes libertos do pecado, eram trevas, agora são luz. Essa é a tese geral do seu argumento, sabe? Não é uma experiência que alguém pode dizer: eu sou cristão, mas não fui liberto do pecado. Eu sou filho de Deus, mas ainda sou trevas. Eu não fui transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu sou filho de Deus, mas ainda estou lá no império das trevas. Isso é impossível. O evangelho débil dos nossos dias, falso, diz que isso é possível, mas não o evangelho bíblico. Por definição, isso é verdade sobre todos os cristãos, todas as pessoas que estão em Cristo. Você não pode ser cristão se isso não for verdade, se você não foi liberto do pecado, ou se você não foi feito livre do pecado por Deus. Fostes libertos do pecado, da escravidão do pecado, e fostes feito escravos de Deus. Esse é o argumento de todo o capítulo 6 de Romanos. O cristão é alguém que está em Cristo, e porque está em Cristo, ele morreu com Cristo, ele foi sepultado com Cristo, ele ressuscitou com Cristo, e ele está vivo para Deus. Amém? Vivo. E porque ele morreu com Cristo, ressuscitou e está vivo para Deus, ele é livre, ele foi libertado do pecado. Isso já aconteceu, já é verdade a respeito de todos e de cada um daqueles que estão em Cristo hoje. Nunca perca isso de vista, sabe? Existem aqueles que ensinam que você pode ser cristão, ser justificado e não estar livre do pecado, mas a Bíblia não dá nenhum espaço para isso, sabe? Que você vai chegar mais tarde. O cara está sendo liberto, está no processo de libertação do pecado, sabe? Ele está, é como se ele fosse trevas, ele está assim na máquina de lavar. Então nós esperamos que um dia ele vai ficando cada vez menos encardido. Quem sabe um dia ele deixa de ser trevas. Todo cristão, por definição, já foi liberto do pecado. Mas o que o apóstolo quer dizer com isso? Paulo, sabe, no versículo 2 ele diz: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele? Esse é o argumento. Ele vem falando a respeito disso, é o sentido da liberdade que nos foi dada. Vocês foram libertos do pecado, do governo, do reinado, da tirania, do domínio do pecado, porque vocês estão debaixo da graça. O pecado não tem domínio sobre vocês, vocês são livres. A chave para o entendimento dessa verdade está no versículo 21 do capítulo 5, onde a gente lê: para que assim como o pecado reinou na morte, ou para a morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. E a totalidade do capítulo 6 é só para explicar essa afirmação que Paulo tinha feito lá no fim do capítulo 5. Assim, sendo mortos para o pecado e libertos do pecado, significa o quê? Que nós não estamos mais sob o governo do pecado, não estamos mais sob o domínio do pecado, não estamos mais
sobre a tirania de Satanás. Estamos inteiramente livres disso em Cristo. Livres, todos os que estão em Cristo, em cuja morte nós fomos batizados. E recebemos tudo que se segue, livres da culpa. Mas não só isso. Livres do pecado, livres da tirania, libertos da escravidão, fora do domínio do pecado. Ou seja, ele não exerce mais um governo sobre a nossa vida, nenhum poder sobre nós. Nós estamos fora da sua jurisdição. Nós estávamos no império das trevas, estávamos na jurisdição do pecado. Agora nós estamos no reino do Filho do seu amor. Não estamos mais sobre a sua jurisdição. É-nos dito que Cristo, de uma vez por todas, morreu, para que nós nos considerássemos assim. Esse é o argumento dele, sabe? De todos esses versículos até o versículo 11. Então nós chegamos aqui. Nós estamos fora da jurisdição, do território, e não estamos mais sobre o domínio, o governo e o império do pecado, das trevas de Satanás. Sabe? O que significa isso? Não significa perfeição e que eu nunca possa pecar, e que eu não peque, evidentemente que não. Nós temos que lutar, combater contra o pecado, que foi deixado em nosso corpo mortal. É o ensino bíblico. E nós temos que combater, porque o nosso corpo deve ser instrumento da justiça, e não do pecado. Mas nós estamos eternamente livres. Eu estou tão salvo nesta noite, se estou em Cristo, como vou estar daqui a 1000 anos, quando eu estiver na glória, ou daqui a 1 ano, não sei. Mas esse corpo que eu tenho agora ainda é o corpo da minha humilhação, é o meu corpo pecaminoso. Eu ainda não tenho um corpo glorificado. Isso ainda vai acontecer, mas não a libertação. Não, eu já fui transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A única questão é um corpo que não é glorificado. Então nós temos que entender bem isso. Para os filhos de Deus, agora o pecado é um estorvo. O pecado é o senhor de um homem incrédulo, de um homem fora de Cristo. Ele domina ele. Nessa qualidade, cada homem fora de Cristo permanece, ele é escravo do pecado. Contudo, o pecado não é o meu senhor, é apenas um estorvo, é um aborrecimento, e nada mais do que isso, sabe? Dizendo de outra forma, no incrédulo, o pecado está sobre ele, o envolve, o domina, o guia, o dirige, está sobre. Num cristão, ele está sob o cristão. Ele tenta agarrar seus pés, mas o cristão está livre do seu domínio. Essa é a gloriosa diferença. O cristão não se parece nem um pouco com o homem que está fora de Cristo. Por isso que toda essa coisa, o pecado, pastor, não consigo, o pecado me domina, essa pessoa não está em Cristo. Esse linguajar só é ainda possível dentro do ambiente que diz ser a igreja de Cristo, porque as pessoas não ouviram o evangelho. O pecado não terá mais domínio sobre vós. Mas o pecado me domina. Então você sabe quem o pecado domina. O cristão não é mais escravo do pecado. Ele carrega as estigmas de Cristo, porque ele é escravo de Cristo. Ele foi libertado da tirania. Então o pecado é apenas um estorvo, um incômodo em sua vida, em sua existência, durante os anos que ele tem nesse mundo. Antes, o homem que está em Cristo, antes de estar em Cristo, ele estava no mais completo desamparo, ele era escravo do pecado. Mas agora, nunca mais. Nunca mais. Outra maneira de você entender isso, sabe, é que o cristão peca porque dá ouvido a uma voz que ele não precisa mais ouvir. Ele foi libertado da potestade das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor, é o que a Bíblia diz. Mas lá está o diabo gritando, assim, do outro lado da rua: faz isso. Por que você não faz isso? Isso é o que ele pode fazer, sabe? O cristão não estava no seu império. O cristão não é dominado
pelo pecado. Ele não é escravo do pecado, ele foi libertado do pecado. Então o que a Bíblia diz para nós? Resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Por quê? Porque vocês não estão na jurisdição dele, vocês são livres do pecado, livres do império das trevas. Não se pode dizer isso do homem regenerado. Você não pode dizer para o homem regenerado: resistir o diabo, ele fugirá de você, porque não pode, porque o homem não regenerado está sob o poder e o domínio do império das trevas. Então João diz assim: o mundo jaz no maligno, escravizado, está em suas mãos. Há trevas fora e há trevas dentro. Mas nos filhos de Deus o diabo não toca. Você vê, o filho de Deus está fora do domínio, está fora do seu poder. Ele não é escravo do pecado. Mas um homem que não está em Cristo, não. Lucas 11:21 diz: o homem forte armado guarda os seus bens em segurança. Um homem fora de Cristo está sob o domínio de Satanás, e ele guarda os seus escravos. A palavra sempre é essa, quer o homem goste ou não. Então como é que o homem pode resistir ao valente que dominou, amarrou e está segurando a sua presa? Não pode. É o que Jesus diz: a não ser que o mais valente venha e domine aquele valente e liberte ele. Foi o que Jesus fez. Então agora o cristão pode resistir o diabo e ele fugirá de vós. É a diferença completa. O diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, mas vocês resistam ele firmes na fé. 1 Pedro 5, 8 e 9. Todo mundo está no maligno, diz o apóstolo João em sua primeira epístola, capítulo 5. Mas nos filhos de Deus o maligno não toca. Estão livres. Ele não pode tocar no cristão. Ele só pode gritar, assustar, rugir, seduzir, falar alguma coisa, mas ele não toca. Por quê? Porque nós somos libertos do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre vós. Vocês são luz. Essa é a base de Paulo dizer: é impossível viver a vida que vocês viviam, vocês são outra coisa. Então é importante nós captarmos essa verdade, porque a verdade que nos liberta é essa, é a verdade de que em Cristo nós estamos completamente livres da escravidão do pecado. Cristianismo não é psicologia. As pessoas não vão ao culto como se fosse em consultas para irem se libertando de algumas coisas. A igreja de Cristo é a igreja dos homens que foram libertos. Então, eles vão estar agora como? Como está em Gálatas 5:1: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Fiquem firmes. Vocês são livres. Na qualidade de cristão, você pode fazer isso. Pode resistir Satanás, dizer não a todo pecado. O pecado não tem mais domínio sobre você, você não está mais sobre o império das trevas. Isso é ser cristão, é estar em Cristo. Na qualidade de cristão você pode fazer isso, na qualidade de cristão você deve fazer isso, e na qualidade de cristão você está livre para fazer. E como você é luz e não as trevas, é o que você fará, sabe? Você não pode dirigir palavras como essa a um incrédulo. Não adianta você dizer para um incrédulo: fique firme. É inútil. Ele não pode ficar firme porque ele é um escravo. É um escravo. Todavia, visto que não somos mais escravos do pecado e sim escravos de Deus, tal exortação é dirigida a nós: fiquem firmes, porque quem está falando agora para nós é o nosso novo dono. Fiquem firmes, eu libertei vocês, vocês são meus. Essa é a nossa condição, sabe? Então, em segundo lugar, vocês foram libertados da escravidão do pecado e foram feitos escravos de Deus. Essa é a segunda coisa. Fomos feitos escravos de Deus. Nós temos que falar com Paulo: trago em meu corpo as estigmas. Pertencemos a um novo Senhor, estamos num novo território, ou seja, estávamos no império das trevas, agora estamos no reino do Filho do seu amor, estamos num novo reino, e essa grande translação já aconteceu, essa transferência, essa remoção é completa do antigo domínio. Vocês eram escravos do pecado,
E vocês não estão agora num processo, não, agora vocês foram feitos escravos de Deus. Então a ideia óbvia é de alguém que foi adquirido, alguém que foi comprado. Os escravos eram comprados de um senhor e passavam para o outro. E assim que um senhor comprava um escravo, o outro senhor não tinha mais poder sobre ele. Ele estava completamente sobre esse novo senhor. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Então Paulo usa frequentemente essa comparação. Por exemplo, quando ele fala sobre os pecados sexuais, em 1 Coríntios capítulo 6, ele diz: não sois de vós mesmos, porque vocês foram comprados por um bom preço. Engrandecer a Deus em vossos corpos, porque o corpo de vocês pertence a Deus, e Ele é o templo do Espírito Santo. Vocês têm que se dar conta disso. O corpo de vocês não é de vocês, e nem do pecado, mas de Deus. Agora, e no versículo 17 do capítulo 6 de Romanos, ele já tinha dito assim: obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Sabe, a que fostes entregues à escravidão da verdade, como vocês eram escravos por natureza ao pecado antes, assim é agora a nossa nova natureza. E no versículo 16, nós éramos escravos do pecado para a morte, mas agora nós somos escravos da obediência para a justiça. Isso é maravilhoso. E o argumento completo é: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por escravos para obedecer, sois escravos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência? O cristão é escravo da obediência, como o homem sem Deus é escravo do pecado. Depois, no versículo 17, Paulo aprofunda, ele diz: escravos da forma de doutrina que fostes entregues. Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, agora vocês obedecessem de coração à verdade que foi entregue a vocês. Então nós agora éramos escravos da obediência, agora escravos da forma de doutrina. E no versículo 18 e 19 ele diz: libertos do pecado, da escravidão, foste feitos escravos da justiça. Você vê que ele está aprofundando. Então ele dirige apelo nesses termos: se você é essa pessoa, se você está em Cristo, apresentai agora os vossos membros para servirem como escravos à justiça. É claríssimo, é poderoso, é um argumento incrível. Notem os passos: escravos da obediência, escravos da forma de doutrina, escravos da justiça. Mas Paulo agora no versículo nós chegamos, é o pico da montanha, é o ponto culminante, porque ele diz: mas agora, libertos do pecado, da escravidão do pecado, foste feitos escravos de Deus. Ou seja, agora ele aprofundou, ele foi além, não só escravo da obediência, não só escravo da doutrina, não só escravo da justiça, mas, por mais maravilhoso que possa parecer, escravos de Deus. Essa é a verdade real e concreta acerca de todo cristão. Ele é escravo de Deus. E Paulo está dizendo: esse é o segredo da santidade. Você vê qual é o segredo da santidade? É compreender essa verdade. Ela constitui o segredo da santidade, da santificação. Você entende porque a nossa geração não entende nada sobre santidade e santificação? Sem entender isso, deixa eu explicar, nós não precisamos de uma experiência, e sim de entender essa verdade, de quem nós somos. Essa é a chave da santificação. Por que as pessoas pensam assim: olha, eu não vou me santificar agora não, eu já estou em Cristo, mas eu vou deixar para me santificar mês que vem, ou então eu sou muito jovem. Ele não entendeu o Evangelho, ele acha que ele é livre, que ele é dele mesmo, e que a santificação é uma opção na vida dele. Entendeu o Evangelho? Essa pessoa às vezes está na igreja há 30 anos, ele não entendeu nada sobre santificação. O ensinamento dado é que nós não temos direito de viver para nós mesmos, nós não temos nenhum direito de agradar a nós mesmos. Como é que você vai decidir quando vai deixar de se agradar? Você era escravo do pecado e foi feito escravo de Deus. Você pode dizer para mim: não, pastor, eu não sou escravo de Deus. Tá bom, você é escravo do diabo.
tem problema. Mas não há outro lugar para você estar. Não há um lugar neutro onde um dia você vai decidir viver uma vida santa. Esse lugar não existe. É um engano completo. Eu vou além. Nós não temos nenhum direito de pecar. Pecar é fazer algo que o nosso Senhor, o nosso dono, desaprova e odeia. É isso, esse é o argumento do apóstolo Paulo. Para um cristão, pecar é como se um membro de um exército estivesse lá junto com outro exército inimigo na guerra, atirando para o lado de cá. Ele não é desse exército. Ele é a pior espécie, ele é pior do que os outros soldados. Porque ele era brasileiro, o Brasil está em guerra, sei lá, com a China, e ele está lá com o exército da China, jogando bomba no Brasil. Ele não pode dizer, não, eu sou brasileiro, eu amo o Brasil, mas é que hoje em dia, eu cismei ficar aqui. Não, não. O servo de Deus não tem direito de pecar. O pecado é isso. Nós não temos direito de fazê-lo, é algo sumamente repreensível, sabe? Por isso que Paulo diz, como nós viveremos no pecado, nós que morremos para o pecado. Não podemos, é impossível. De que exército eu sou? Uma vez que nós somos escravos de Deus e não do pecado, nós pertencemos a Deus. Para quê? Para servi-lo. Sabe, esse é o segredo da santificação. Obedecer não é uma concessão que você faz. Deus, tu me salvou, fiquei muito grato. Eu de vez em quando vou te obedecer. E quando eu obedeço, eu até me sinto assim, com mérito. Pô, Deus vai me aplaudir hoje, porque hoje eu obedecia. Esse cara não entendeu nada, Paulo está dizendo, você não se pertence. Obedecer é o que você tem que fazer, porque o seu dono odeia o pecado. Essa é a base, é saber quem eu sou servo de Deus, eu sou escravo de Deus, eu estou em Cristo, e o fim principal pelo qual foi criado é glorificar a Deus, e ele odeia o pecado, e desfrutar de Deus. Então qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. É uma exigência totalitária, sabe? Nossa mente, nosso coração, nossa vontade é ser como, nos assemelhar a Cristo, que diz assim em João 2,17, o zelo pela tua casa me consumirá, nada deve restar de mim, devo ser consumido pelo zelo da glória de Deus. Se pensássemos nisso, se entendêssemos o Evangelho, nós íamos ver qual era o nosso dever. Vocês já pensaram como isso muda tudo? Em vez de você vir e viver a vida pensando em você mesmo, nos seus problemas, no seu temperamento, no seu estado, na sua disposição, nas suas tentações, nas suas lutas, nas suas dificuldades, pastor, eu tenho tantas lutas, você não entendeu. Ô querido, você não entendeu. Toda a sua atitude mudaria se você entendesse o Evangelho. A questão não é essa. Você imagina um escravo dizendo isso para o seu senhor: ô Senhor, se o senhor entendesse a dor que está aqui nas minhas costas, você não mandava eu para o canavial, sabe? Não mandava. Eu estou com uma tentação de tirar uma soneca. O cara é escravo. Não se fala isso para o seu senhor. Você não entendeu. Você só é concentrado em você mesmo. Pastor, as minhas tentações, o meu temperamento. Você não entendeu o que é o Evangelho. Eres trevas, sois luz, eres escravos do pecado, sois escravos de Deus. Essa é a base, entender o Evangelho, aonde eu estou em Cristo, é a base da santificação. Não tem nada a ver com o meu temperamento, com as minhas tentações, com o mundo difícil, com o ambiente em que eu estou. Tem a ver com o meu Senhor, com o meu dono. Não importa se o mundo é difícil. Olha o mundo do apóstolo Paulo, ele diz: trago em mim as estigmas de Cristo, as marcas da minha escravidão. Eu me glorio na cruz que me colocou aqui. No entanto, nós somos inclinados a gostar de ouvir sermões sobre santificação e santidade, sabe? Pensando em mim, em como vai ser difícil, em como, sabe, como se você estivesse numa sessão de terapia, focado
focado em você mesmo e em seus problemas, você não entendeu, você tinha que estar focado em seu Senhor. É assim que se vive. Então nós falamos acerca de nós mesmos, delineamos os nossos sintomas, falamos o tempo todo dos nossos sintomas. Como pacientes tentam fazer, somos eloquentes quando falamos sobre tudo, demoramos a respeito de nós mesmos, explicamos demais a respeito das nossas condições, de como é o ambiente que vivemos, os sentimentos, os nossos hormônios, de como nos sentimos, o nosso humor, a nossa disposição, as nossas condições pessoais, porque nós queremos que o pastor, que os irmãos, que Deus sinta pena de nós, como se estivéssemos num divã. Não entendemos o Evangelho. Que contraste ao ensino do apóstolo Paulo. Vocês que eram escravos do pecado foram feitos escravos de Deus. A necessidade que você tem é de que alguém diga a você: você é escravo de Deus. Você é escravo de Deus. Aí você pode dizer, como eu disse antes: não, eu não quero ser escravo de Deus. Tá bom, você é escravo de Satanás. É por isso que Paulo se gloria nos seus estigmas. Trago em mim os estigmas de Cristo. Eu, Paulo, escravo de Cristo. É preciso que nós falemos menos de nós mesmos e mais do nosso Senhor. Senhor, que queres que eu faça? Foi o que o apóstolo Paulo disse. Ele não disse: Senhor, eu fiquei cego aqui, caí do cavalo, estou me sentindo mal, vai levar muito tempo até eu poder fazer alguma coisa. Não. Senhor, que queres que eu faça? A questão não é mais o que eu estou sentindo, como vai ser. Olha, Deus falou para ele: olha, Paulo, eu tenho para você que você vai sofrer muito por causa do meu nome. Tá bom, é isso, escravo. Senhor, seu dever. Foi para isso que você veio aqui hoje, para ouvir a palavra do seu Senhor? Ou você veio como vai num consultório para falar dos seus sintomas, das suas dores? Ele comprou você. Ele comprou por um preço altíssimo, por um tremendo custo. Pense nisso. Você se gloria na cruz. Esse é o domingo da ressurreição. Você se gloria que Ele ressuscitou. Paulo diz em Gálatas 6,14: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para quê? Pela qual o mundo morreu para mim, está crucificado para mim e eu para o mundo. Então entenda, o mundo morreu para mim, eu morri para o mundo, e eu morri mais do que isso. Lucas 9,23: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu morri para mim mesmo. Por quê? Porque eu tenho agora um dono, eu vivo para Deus. Esse é o Evangelho, é desse modo que o apóstolo Paulo prega a santidade. Você vai viver para Deus porque você é de Deus. Não tem nada a ver com o que você está sentindo, ou com as dificuldades, ou com as tentações que você pode levantar ou não. Todos nós, se estamos em Cristo, somos de Deus. Não é um ensino sentimental, oferecendo uma experiência maravilhosa, sensorial nesta noite. É uma exortação, eu diria, máscula, militar. Lembre-se o que você é. Você é escravo de Deus. Trago em meu corpo as estigmas. Você foi libertado daquela escravidão e você foi feito escravo de Deus. Reanime-se. Aperceba-se quem é o seu proprietário, quem é o seu Senhor: Cristo. Aquele que confessar Cristo como o Senhor da sua vida. Então o que é a santidade? Santidade é ser semelhante a Cristo, e esse todo é o propósito. E o que é ser semelhante a Cristo? É exatamente isso que o apóstolo Paulo está descrevendo. João 6,38 diz: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Essa é a linguagem. Jesus não lembrou em conta a vontade dele, se ia doer ou se não ia doer. Esse é o argumento bíblico para se viver a santidade. Não levar em conta nunca você,
Quando você leva em conta você perdeu o ponto. Quando você pensou, olhou para dentro e pensou, mas vai ser difícil. Eu tenho tantas... Você não entendeu, você saiu do ponto. Você está pensando em algo que te tirou. Embora sendo filho de Deus, humilhou-se. Entregou-se completamente. Em João 14:10, ele diz: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras. Em Filipenses 2:8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Foi assim que ele viveu neste mundo. Este é o comportamento, é a absoluta perfeição da santidade e da santificação. E eu e vocês devemos ser semelhantes a Cristo. Não é de experiência que nós necessitamos. Quando falamos de santidade e santificação, nós estamos falando de experiência que você sente no culto. É algo que Deus fez em você. Eres trevas, sou luz. Eres escravos do pecado, agora sois escravos de Deus. É tomar consciência disso. E é viver de acordo. De que nós estamos completamente e absolutamente à disposição de Deus para o que Ele quer. E Ele nos deu uma nova natureza, nós somos luz para amar o que Ele quer. Qualquer que seja a exigência, nós devemos encará-la como Cristo encarou. Nunca devemos pensar, isso vai doer? Isso é difícil? Porque você já esqueceu que você é escravo. Jesus olhou para a cruz e disse: se essa é a única maneira da sua vontade ser feita, então seja feita a sua vontade. Devemos seguir Mateus 26:39. Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero. É assim que Ele se humilhou e se fez como servo. É assim que escravos fazem. Não seja o que eu quero. O que tu queres? É dessa maneira. Esse é o ápice da obediência. É isso que Paulo está dizendo. Tendo sido escravos do pecado, fostes feitos escravos de Deus. Ele está dizendo o seguinte: você não pertence a você mesmo. Não fale sobre a fraqueza da sua carne. Não fale sobre a tentação. Aperceba-se de quem você é. Aperceba-se que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Aperceba-se que o seu corpo não é seu. Essa é a base que ele dá para não prostituição. Vocês pertencem a Deus, são templos do Espírito. O corpo de vocês não é de vocês. Essa é a base. Então, a partir de agora, nunca partam de vocês mesmos. Não sois de vós mesmos, ele diz, fostes comprados por um bom preço. Esse é o padrão do Novo Testamento, sobre santificação. Compreender que nós fomos libertados do império das trevas, do poder do pecado, e fomos feitos escravos de Deus. Então pare de tirar o seu pulso espiritual toda hora, e sentir pena de si mesmo. Eu, como pastor, a maior parte das mensagens que eu recebo na internet, a gente é assim: pastor, esse pecado é tão forte, eu estou tão fraco, eu não consigo. Essas pessoas não entenderam o Evangelho. Elas estão o tempo todo medindo a pressão arterial espiritual, e estão dizendo: minha pressão arterial é muito fraca, espiritual. Elas não entenderam o Evangelho. Elas não entenderam nada. O que elas querem é que alguém diga: tadinho, poxa, coitado de você. Eu não consigo levar os estigmas de Cristo, eu não consigo. Bom, porque você não é escravo de Cristo. Os escravos de Cristo levam. Trago em meu corpo as marcas de Cristo. Eu não consigo ser escravo, mas uma pessoa não se vira escravo de Cristo. Fostes feitos uma nova natureza, tirado do império das trevas. A verdade libertou as pessoas. E a libertação é a percepção de quem você é. O Espírito te liberta, e agora você tem a verdade de Deus, que diz que você pertence a Deus e não mais está no império das trevas. Essa percepção de como escravos nos dá uma posição segura. Como eu me sinto feliz se cada um de nós puder dizer como Paulo: trago em meu corpo as estigmas de Cristo. Ou puder falar como Paulo fala em Romanos, em Filipenses, em Tito: eu, Paulo, escravo de Cristo. Por quê?
Porque nessa posição, é uma posição, eu diria, totalmente segura. Como João diz em João 10, 28, Jesus diz: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém arrebatará elas das minhas mãos. O diabo pensava que nunca poderia acontecer de sermos tirados das mãos dele. Estávamos lá firmes, os patriarcas tinham tentado, os homens. A lei dada por Deus a Moisés não pôde trazer libertação, é o que a Bíblia diz, como Paulo diz no capítulo 8, versículo 3, mas de repente, alguém entra na luta, nosso tempo acabou, alguém entra nas fileiras, vence o diabo, vence o valente, derrota o valente, nos põe livres da sua tirania, e porque isso aconteceu, nós podemos dizer com confiança que o diabo não tem mais nada em nós, nós pertencemos. Então agora nada pode nos separar do amor de Deus, porque nós somos dele, somos donos, ele é nosso dono, nós somos escravos dele, e ele é mais forte do que qualquer coisa. Então quem que vai tomar o escravo dele? Essa é a base da firmeza eterna, é a nossa escravidão. Quem nos separará do amor de Deus? Somos dele. Tinha que ser alguém mais forte. Quando alguém tinha escravos, só podia tirar o escravo dele ou comprando, ou sendo mais forte do que ele. Mas quem é mais forte do que Deus? Ele diz: quem tirará da minha mão? São meus, são meus. Quer dizer, como escravos de Deus, nunca, ninguém conseguirá levar-nos de volta à escravidão antiga, é impossível. Dessa forma alguma, sabe, de forma alguma Deus permitirá que os seus escravos sejam tirados dele. Sendo escravos do pecado, foram feitos escravos de Deus. Que posição segura. Vocês são meus, foram comprados. Todos os homens são de Deus por direito de criação, mas estamos falando de redenção. Somos escravos dele agora e seremos para todo sempre. Que maravilha, sabe? Escravos de Deus, foste feito escravos de Deus. Eu estou satisfeito, sabe? É o que o escravo de Deus diz: a obediência é a minha vida. Trago em meu corpo as estigmas de Cristo, as marcas da escravidão. Sou escravo da justiça, da obediência. O pecado é um estorvo. Ele sempre tem que vir de fora e ele pode ser resistido. Isso nos leva ao próximo ponto. Eu tenho que... Qual o resultado dessa mudança? O primeiro é: tendes o vosso fruto para a santificação. Que contraste com a velha vida, porque Paulo tinha dito: que fruto vocês tinham? Então, das coisas que agora vocês se envergonham, nenhum, tinha fruto nenhum. Mas os cristãos produzem fruto, é o que ele diz. Qual o resultado dessa vida transformada? Agora vocês têm um fruto. Você não pode produzir esse fruto se você não for liberto do pecado. Se você for escravo do pecado, não há fruto nenhum. Mas se você for escravo de Deus, Paulo diz: você tem fruto. Só um homem que nasceu de novo, que é regenerado. É isso que Jesus disse: porventura pode-se colher uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Não, de jeito nenhum. Em Mateus 7, 16 e 18: assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons, é impossível. Antes de você ter fruto, você tem que ter a árvore, é isso, é a natureza da árvore que determina o seu fruto. É impossível produzir um fruto para a glória de Deus, não estando em Cristo, não sendo escravo de Deus, não estando ligado ao tronco que produz. Então João 15, 5 diz: eu sou a videira, e vós as varas. E o 5: sem mim nada podeis fazer. O apóstolo vai repetir esse ponto no capítulo 7, versículo 4 e 5. Assim, meus irmãos, ele diz: também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que vocês sejam de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que você dê fruto para Deus. Ou seja, você está livre do primeiro marido e você está preso para sempre a esse novo marido. Para quê? Para dar frutos a Deus. Essa é a condição, sabe? É a tese de Paulo da condição mudada. A relação mudou, a escravidão mudou. Nós recebemos de Cristo a sua plenitude, que nos capacita a dar frutos. Os frutos
não são meritórios. Você vê, os frutos são frutos da nova vida, sendo escravos de Deus, libertos do pecado, foste feito escravo de Deus. E então agora, por causa disso, tendes o vosso fruto. Você tem um fruto. Isso diz respeito a todo cristão. Não existe cristão que não dê fruto para a santificação. Isso de cristão que não dá fruto não existe. Um cristão que não dá fruto para a santificação não é cristão. Não é o evangelho bíblico. João capítulo 15, na parábola, dá fruto e muito mais fruto. Não dão frutos iguais, mas todos estão dando fruto, sabe? Então, o que eu estou afirmando é que se alguém não tem fruto, como o apóstolo diz, tendo sido escravos do pecado, foste feito escravo de Deus, para dar frutos para a santificação, então essa pessoa não está em Cristo. Não é a minha opinião, é a Bíblia, em todo lugar. Por exemplo, 1 Coríntios 6,10: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes herdarão o reino de Deus. É impossível. Não erreis. Não pense que alguém possa viver dando frutos da impiedade e ser salvo. Você pode dizer: Senhor, Senhor, eu creio no evangelho, mas se não há fruto, você não está em Cristo. É isso. Isso é fideísmo. Qualquer ser humano pode dizer que acredita em qualquer coisa. Não importa quantas decisões, em quantos cultos você tomou na sua vida, se não há uma mudança em sua vida, se a santificação é um fardo, se você ao ouvir que é escravo de Cristo, você ficou chateado, não gostou, você não está em Cristo. Essa é a verdade. Paulo diz: eu trago, não me incomode, eu trago em mim as marcas da minha escravidão, para o mundo ver, para todos verem. Você não pode ser um cristão e continuar sendo o que você era antes. Todo cristão produz fruto. Eres trevas, não tinham fruto. O fruto que vocês davam era para vergonha vossa diante de Deus, mas agora vocês são luz, foram libertos do pecado, são escravos de Deus, para darem frutos para a santificação. Libertos do pecado e feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto. Qual é o fruto? Não há nenhuma dúvida: para a santificação, ou para a santidade. Aí diz: tendes o vosso fruto para a vida eterna, sabe? Não é o que ele afirma, porque se nós pensássemos assim, nós pensaríamos que a vida eterna era o fruto, mas a vida eterna é o fim, não é o fruto. Tendes o vosso fruto para a vida eterna e a ensinar a justificação por obras. Mas ele diz: você está em Cristo, você está liberto, você é uma nova criatura, agora você pertence a outro, você é escravo de Deus, você já é, então agora você tem fruto para a santificação. É inevitável, é a santidade. E como nós vemos, o que é a santidade? É ir se parecendo cada dia mais com Cristo, é produzir os frutos do Espírito, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ser santos significa exatamente olhar para toda esta vida e pensar: isso antes era a minha vergonha. Essa é a afirmação de Paulo. Nós somos vasos para a santidade, pertencemos a Deus, nossos corpos. Efésios 2,10: somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. E boas obras, que Paulo está a palavra aqui, não é entregar sopão de madrugada na rodoviária. Isso é legal, entregar sopão, mas não é isso. Isso, um homem em trevas pode entregar sopão na rodoviária de madrugada. O que Paulo está dizendo é as quais Deus preparou para que andássemos. Paulo está dizendo sobre os frutos do Espírito, os frutos que só o Espírito Santo pode produzir no coração regenerado. Nenhum incrédulo pode produzir frutos do Espírito.
Mas o fruto do Espírito é amor, como Deus define o amor: paz, gozo que flui da paz com Deus, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Ou então vemos isso como em Efésios capítulo 4, verso 17: digo e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. Esse é o mundo, pela dureza do seu coração. Esse é o mundo. Esse mundo não pode dar frutos para Deus, mas você foi feito tudo isso para dar fruto, um novo andar, uma nova vida que agrada a Deus, que é o seu dono. Como o apóstolo Paulo diz no capítulo 8 de Romanos 13:4: o que era impossível à lei, não adianta dizer, mas para mim isso é impossível, Deus não está debaixo da graça. O que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne de pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Significa ter uma vida reta. Que mais? Significa também que manifestamos os frutos do Espírito, e essa ênfase é cada vez mais, essa manifestação aumenta, ela não é, a santificação é progressiva. 1 Coríntios 1:30: mas vós sois dele, em última instância, em Jesus Cristo, o qual foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Tudo em todos, Cristo é, nós somos completos nele, e a nossa santidade será perfeita um dia. E por fim, tudo isso vem em nós e é atribuído a nós em Cristo. Essa é a verdade, mas é também a verdade que por causa disso Ele infunde em nós tudo o que Ele é, e nós vamos nos tornando diariamente cada vez mais parecidos com tudo que Cristo é. É isso, de glória em glória, como está em 2 Coríntios 3, verso 18: todos nós quem? Os regenerados, com o rosto descoberto, refletido como um espelho a glória de Deus, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, a imagem de Cristo. Aí você me pergunta, mas o que acontece quando nós pecamos? Eu volto ao princípio? Claro que não. Sabe, imagine um homem subindo uma montanha. Você não está mais sobre o domínio do pecado, mas como eu disse, sem você estar no império de Satanás, ele grita lá, como se fosse do outro lado da rua, coisas para você. Você pode pecar, e peca, mas o pecado não tem domínio sobre você. Quem vive no pecado, João diz, não está em Cristo. Mas então imagine um homem que está subindo a montanha da semelhança com Cristo. Então ele cai, ele pecou, então ele se levanta, e ele continua, ele não volta ao sopé da montanha, ele não volta a ser trevas. É por isso que o Filho de Deus permanece, ele cai, ele peca, ele se arrepende e continua. Esse processo não para, ele não é trevas, ele não pode viver como trevas, é impossível. A santificação é um processo progressivo, e ela é de glória em glória. Nós somos transformados conforme a imagem do seu Filho. O santo então amadurece, o santo cresce, o santo cada vez se torna mais como Cristo, mas ele parte do princípio daquilo que ele é, escravo de Deus. Esse é o ponto da santificação, nevrálgico. Trago em meu corpo as estigmas de Cristo. Gálatas 6:17. Vamos ficar de pé.